A paz de Cristo, profetas de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 25º dia de propósito. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023. Como você tem nos acompanhado, estamos nesse propósito de 40 dias. E o nosso último dia é dia 28 de dezembro. Eu peço que você continue nos acompanhando, tenho certeza que você sairá daqui muito edificado. Hoje eu iria compartilhar um trecho de um livro, só que ao acordar eu peguei a palavra de Deus, comecei a meditar no livro de Ezequiel e o Espírito Santo tem me incomodado para falar alguma coisa aqui sobre Ezequiel, sobre a sua trajetória, todo esse processo que ele viveu no cativeiro ali no rio Quebar. E eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência e nesse momento eu vou ler aqui um trechinho da palavra, vou fazer um comentário. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então vamos lá, são apenas 3 versículos. Ezequiel, capítulo 1. Ora, sucedeu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Ao pegar a Bíblia nessa manhã para meditar, eu gostaria de ter lido Ezequiel 37, como você conhece, que fala sobre o vale dos ossos secos. Só que o Espírito Santo me incomodou muito a abrir em Ezequiel capítulo 1, nesses 3 versículos que eu li. E foi isso que eu fiz e eu gostaria aqui de compartilhar rapidamente uma breve reflexão sobre esse texto. Como você sabe, o momento que Ezequiel está vivendo é um momento de cativeiro, é um momento de guerra, é um momento de luta espiritual. Como você já deve ter lido, o povo de Deus estava vivendo um dos seus piores momentos da sua história. Desde quando o povo saiu do Egito, que era cativo, o povo flertava com a idolatria. Você pode perceber no deserto, quando Moisés estava no monte, quando Moisés desce, ele viu ali um bezerro de ouro, sabe, um ato de idolatria. E ali muitas pessoas morreram. E se você olhar um pouco mais para frente, no livro de Juízes, teve um período de 430 anos, onde todas as vezes que um líder, que um juiz morria, o povo entrava num colapso espiritual, o povo se corrompia, o povo entrava na idolatria. E com isso, Deus permitia a opressão dos seus inimigos, o povo clamava a Deus, se arrependia e Deus levantava um outro juiz. E esse ciclo vicioso se repetiu por 430 anos. Quando surgiu o profeta Samuel, que teve uma tripla função, né? Ele era sacerdote, ele era juiz e ele foi profeta. Ele começou ali um novo legado ali no país, né, de Israel, aonde os reis foram levantados para guiar o povo. E você sabe muito bem a história, logo após quando Salomão ele morre, o seu filho Roboão ele tem uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De acalmar, né, o povo estava muito triste por causa dos impostos, né? O povo estava muito abalado emocionalmente e o líder do exército chamado Jeroboão, ele fez uma reunião com o rei Roboão e pede para que os impostos fossem abaixados. E você sabe da história, como era de praxe, todo rei ele tinha 12 anciãos que ele sempre perguntava, que os anciãos sempre eles estavam ali para aconselhar o rei, para tomar a melhor decisão. E todos os anciãos aconselharam o rei Roboão a baixar os impostos para ganhar o povo. Só que
Do mesmo tempo que Roboão tinha 12 anciãos para aconselhar, para fazer o certo, o rei Roboão tinha amigos que, infelizmente, ele ouviu os amigos e ele aumentou os impostos. Com isso, você sabe muito bem, Israel ele se divide em tribo do norte, tribo do sul. A Bíblia vai dizer que a tribo do norte foi extinta porque todos os reis, se eu não me engano, foram 19 reis, todos os reis fizeram mal aos olhos do Senhor. Todos os reis viveram uma vida de idolatria. E a tribo do sul, que foi liderada, foi o primeiro rei, foi o rei Roboão, se eu não me engano, foram 19 a 20 reis. Nesse momento, eles tinham reis que adoravam a Deus, aí o rei subsequente, ele não adorava e ficava oscilando. Com isso, o povo viveu uma desobediência muito grande. E Deus, por sua misericórdia, levanta um profeta de Anatote, chamado Jeremias, aonde esse profeta, ele prega por 23 anos o arrependimento e o povo não se arrepende. Com isso, veio um decreto da parte de Deus que o povo de Israel ficaria cativo por 70 anos na Babilônia. E foi isso que aconteceu. E é nesse momento aqui, que Ezequiel é levado cativo por rio Quebar. Ezequiel ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Seu pai, chamado Buzi, era sacerdote, então, subsequente, ele também seria levantado como sacerdote. Só que esse período que ele estava vivendo no rio Quebar não era um momento propício para que ele vivesse o chamado dele, até porque ele estava cativo. Então, eu comecei a tentar entender esse processo de Ezequiel. Ezequiel ele se prepara a vida toda para ser sacerdote. Ele estuda, ele busca conhecimento, ele é treinado para viver como sacerdote e chega um determinado momento da sua vida, ele é levado cativo. E eu meditando nessa palavra, quantas pessoas estudaram, se prepararam, de repente, fizeram grandes investimentos para viver uma vida profissional, uma vida ministerial, e sendo que a situação, a circunstância mudou e você parece que está impossibilitado de servir a Deus ou de viver o seu sonho, de viver o seu projeto, mas foi nesse momento que o Senhor ele se apresentou a Ezequiel. E eu creio que nessa manhã ele se apresentará para mim e para você. Eu creio nessa palavra. A palavra de Deus vai dizer que os céus se abriram. Ezequiel diz, e eu vi visões de Deus. E a visão de Deus para a vida de Ezequiel foi no meio do cativeiro. E eu gostaria de centralizar esse momento aqui, essa reflexão. Às vezes, nós achamos que Deus vai se revelar a nós só em momentos bons. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que nos surpreende. Quando achamos que tudo acabou, que não tem mais jeito, ele vem com uma solução. Às vezes nós nos preparamos para tal coisa, mas o Senhor, eu vou te usar como eu quero. A Bíblia vai dizer que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E foi no meio do cativeiro que Deus chamou Ezequiel. Foi no meio do cativeiro que os céus se abriram. Foi no meio do cativeiro que o Senhor deu visões a Ezequiel. E eu creio que isso vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua. Às vezes nós ficamos tristes, ficamos desanimados, ficamos desolados. O nosso Deus ele é especialista em mudar trajetória. Ele é especialista em mudar um cenário. Então acalma o teu coração. Independente daquilo que você se planejou, independente daquilo que você estudou, do cenário que você tem vivido, Deus vai se revelar e Ele vai mudar esse cativeiro e vai te dar um direcionamento. Ele vai te dar um projeto, Ele vai te dar uma visão. Deus vai mudar esse cenário. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade,
Como vocês podem ver, eu não tenho tanta habilidade assim com a câmera, e mesmo se eu não tivesse a câmera também, eu não tenho tanta habilidade, mas eu estou me colocando à prova, eu estou me preparando, estou sempre lendo, e é muito difícil, né, ficar de frente para a câmera, falar, mas a gente está fazendo de tudo isso aí para quebrar esse gelo e para a gente ver se a gente pega o ritmo, né, para ir melhorando as palavras, né, os vídeos que nós estamos fazendo. Então espero que você tenha recebido essa palavra. Deus é o Deus que é especialista em mudar cenário. Então, independente daquilo que você está vivendo, Deus tem o poder de mudar a situação da tua vida. Eu espero que você curta esse vídeo, faça um comentário se possível e de repente compartilha para um amigo que precisa receber uma palavra nessa quarta-feira. Eu agradeço pela minha oportunidade. Te espero no próximo vídeo. Deus abençoe e fique na paz.